Barberzap in the house. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19h03, segunda-feira. Segunda-feira após um final de semana de Páscoa, né? Onde aí a gente se encontrou com familiares, refletiu na Sexta-feira Santa, no sábado também, e a maioria das famílias puderam se reencontrar nesta Páscoa, né? Então, as pessoas devem estar mais felizes, mais leves, mais alegres, né? Porque, com certeza, o reencontro sempre faz bem para a nossa mente, né? Para a nossa alma, e tudo isso é muito bom, essa questão de termos a nossa fé. Gente, nós teríamos o nosso correspondente, mas deu um pequeno probleminha ainda, mas daqui a pouquinho mais a gente coloca ele no ar quando nós estivermos aqui em mãos, aqui na técnica. Mas, enquanto isso, vamos falar aí sobre os nossos patrocinadores. Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Gente, não dá para deixar de ir na Tins, porque os preços lá são excelentes e os produtos de uma qualidade ímpar, assim. Eu utilizei nas pinturas da minha casa, super indico, doutora Lourdinha, vários clientes meus que estão utilizando as tintas da Tins. Faça você também uma visita lá na Tins e confira. Também conosco, Construtora Jobim, a passarela metálica que unirá o 14º andar das Torres Amor e Divindade do empreendimento Espírito Santo, está em processo de montagem para a instalação que ocorrerá nos últimos dias de abril. A estrutura diferenciada e colorida chama a atenção de quem passa pelo bulevar. E a boa notícia é que durante esse período que antecede o içamento, ele está disponível para visitação da comunidade que transita pelo ambiente de lojas e escritórios ou que acessa os condomínios residenciais. Passa lá para conferir. Em breve ela estará finalizada e embelezando o alto das torres deste belo empreendimento da Construtora Jobim. Gente, quinta-feira fui lá, é fantástico, vale a pena você ir ver de perto, tá bom? Também conosco Decora Casa e Afeto. Detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser aconchegante e feliz. Decora Casa e Afeto na Heitor da Graça Fernandes, 500 Camobi. E o WhatsApp é 3311-7789. Universidade Franciscana, para um novo tempo no mundo do trabalho. Pampeiro Volkswagen, um novo Volks da sua vida. Já fizemos também o nosso registro pelo passamento do pai da nossa querida Débora Beltrame Rossi, esposa, né, do Eduardo Biac, nosso patrocinador aqui do programa, né? E a gente quer deixar esse registro, porque a gente, claro, todos nós ficamos aí muito tocados com esse passamento, algo que não era esperado, né? E a gente sempre fica muito triste quando esses fatos ocorrem, né? Então, os nossos sentimentos a toda a família da Débora, o Eduardo, Pedro, todos aí da família Biac e também Beltrame. Conosco também Ângelos Oeste, agora com um plano crematório, gente, a partir de R$ 28. Então, você pode aproveitar essa
promoção para fazer o seu plano. Colégio Fátima, educação e humanização para a vida toda. Purifique Santa Maria e purifique Camobi. O melhor da água purificada é mais energia, mas sempre purifique. Você pode, então, ir na loja em Camobi, em frente ao Centro Comercial Camobi, ou então na Floriano, 1354, bem ao lado de onde era o antigo restaurante Augusto. Brita Pinhal, em setembro, completando 50 anos. Olha só, gente, que trajetória. Temos muito para contar aí sobre a Brita Pinhal. Cislimpa, sistemas de limpeza. Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, programas especiais com a nossa engenheira Luciana Paula Camilotti, Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. E se você não acompanhou o programa da última quinta-feira, estávamos eu e o Rodrigo Silva Jardim. Gente, nós batemos todos os recordes lá no nosso TikTok, em as outras plataformas também. Então, vá lá e assista o programa. Também Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, pronto atendimento e Centro de Diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. E também Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Estação Camobi Multistore, a sua parada, eu já acrescento obrigatória, porque lá tem tudo, gente, vale a pena. E a Cucaria. Gente, todas as terças-feiras a gente sorteia aqui a caixa de cucas da Acucaria, que é uma delícia. Na terça-feira passada, quem ganhou foi Iara de Azevedo. Então, a Iara de Azevedo pode passar lá na Acucaria para retirar a sua caixa de cucas. Eu vou estar comunicando as meninas e amanhã, gente, é dia de sorteio de Acucaria. Quem começar hoje já postar comentários na nossa live de hoje também está concorrendo. Então, fique ligadinho para você concorrer também a uma caixa de cucas da Acucaria. Já estamos com a nossa convidada dessa noite aqui, né? E queremos dar as boas-vindas. Já estávamos com saudade, né? Ela que se aposentou da prefeitura, gente, não do trabalho, né? E que é uma pessoa muito querida por todos aqui da Rádio Membuí e também por muita gente da comunidade pelo trabalho que ela fez. E hoje é o espaço da minha querida Luísa Juchen, ela que é minha parceira aqui no Criançando, né? A gente criou um quadro Criançando no Empreender, até para divulgar o trabalho bacana que ela faz e para que as crianças também possam começar a empreender desde pequenos, né? E hoje a Luísa não poderia vir, e mesmo assim ela viria com a nossa convidada. Mas, então, ela me passou e eu fiquei muito feliz. E estou recebendo aqui, né, a Rosaura Vargas, ela que é consultora, contadora, mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em contabilidade e auditoria pela Universidade do Rio Grande do Sul. Gente, não é pouca coisa, né? E que já esteve várias vezes aqui conosco, mas a gente está muito feliz de recebê-la. Boa noite, bem-vinda. Que bom, Lisete, estar aqui de novo com vocês. Na rádio é sempre muito importante estar aqui, porque a gente está divulgando uma campanha de grande potencial que nós temos aqui em Santa Maria. Pois é, a Luísa até me sugeriu um tema que eu coloquei, vocês devem ter visto lá, né, nas publicações. É inacreditável. Crianças e idosos podem perder 30 milhões de reais. Saiba como impedir. Foi essa chamada que a gente fez justamente por isso, pela importância. E quando a Luísa colocou essa chamada, ela não quis só colocar a chamada em função das crianças. Ela trabalha com crianças, mas tem gente que trabalha com idosos, né? Então, o nosso programa não é focado só nas crianças hoje. Ele é focado crianças e idosos. E ninguém como ela, que coordena esse trabalho há muitos anos, que conhece tudo sobre o nosso imposto solidário. Inclusive, vocês veem no nosso post, sempre que a gente coloca ali também o imposto solidário. E a Rosaura vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. E a gente vai interagindo aqui com a Rosaura. Perfeito, Lisete. Então, a chamada é porque Santa Maria tem um potencial de 30 milhões de reais. Isso quer dizer, se todas as pessoas
que fazem a declaração do imposto de renda. Por deduções legais, ou seja, aquele que a gente chama de modelo completo, né, em que você lança todas as tuas despesas, todas as tuas deduções, todas essas pessoas fazendo essas destinações, a gente chegaria a 30 milhões de reais. 30 milhões. E qual o número do ano passado, Rosaura? Pois é, nessas horas a gente fica um pouco triste, mas temos muito a comemorar, certo? A gente sempre tem que achar o comemorar, né? Não, porque na verdade, quando começou, era um número bem pequenininho, né, Rosaura? Sim, se a gente for... Eu estou nessa campanha desde 2014, certo? Mas se a gente comparar de 2016 para cá, nós arrecadamos em 2016 em torno de 700 mil reais. Eu me lembro dos 700 mil. E já foi uma comemoração, foi, né, Elisete? Verdade. Já foi uma comemoração. E agora, no ano passado, a gente chegou a 4 milhões 142 mil. Então... Olha só, já foi bastante também. E nesse momento é o que a gente tem que reconsiderar sempre, a participação dos contadores. Por que a gente tem feito esse recorte, né? A campanha com esse nome de Imposto Solidário, ela começou em 2017, com a administração do prefeito Jorge Possobon, e foi quando a gente foi até ao Espaço Contábil convocar os contadores para que eles trabalhassem ainda mais nessa campanha. E naquele ano a gente teve um crescimento de 59%. Olha só. A gente estava falando só do recorte do período da declaração do imposto de renda, que é o que nós estamos agora. Sim, sim. De agora até 31 de maio. É sobre isso que nós estamos falando. Então, a cada ano a gente vem crescendo. E no ano passado a gente teve de novo um crescimento de quase 60%. Olha só. Então, isso a gente deve à participação da comunidade como um todo, mas principalmente dos contadores. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre falava lá no início, né, Rosaura, era essa questão, né, de que os contadores participassem, que eles tivessem conhecimento, porque muitas vezes o empresário, ou ele não tem tempo, ou ele também diz assim, mas será que não vão me pegar na malha fina? Tem os seus receios, né? E os contadores, que com toda a segurança tem, e falando em contadores, eu quero mandar um abraço muito especial para o Adilson Cato, ele que sempre acompanha o empreendedor, ele que me mantém informada aqui, me manda pelo WhatsApp os números, né? Então, um abraço para ele pelo trabalho bacana que ele desenvolve junto com os demais, claro, do Espaço Contábil. E também tem outros contadores que não trabalham lá, mas que também se empenham, né? Então, mas o chamamento, como a Rosaura disse, é para que todos os contadores comecem quem ainda não está fazendo isso, possa também ajudar nessa campanha junto com seus clientes, né? Com certeza. E antes de chegar aqui, eu dei uma olhadinha lá de quanto já foi entregue, né? Quantas declarações já foram entregues. Então, no ano passado, a gente teve 77.770 declarações. Dessas, 35.774 foram as que podiam destinar, certo? Uhum. Nesse ano, nós já tivemos 29% das declarações entregues. Então, já foram mais de 10.428. Olha e nós só. estamos no dia 10 de abril ainda, certo? Então, assim, está indo muito rápido as declarações. Então, a gente tem que intensificar e por isso eu agradeço muito, Elisete, esse espaço que você está colocando novamente à disposição da gente falar dessa campanha, porque as pessoas que estão entregando agora, normalmente são aquelas pessoas que têm imposto a restituir. Para receber rápido, né? E aí o que acontece? Mais em torno de 79%, 80% da população de Santa Maria que entrega as declarações por deduções legais, elas têm imposto a restituir. Então, a gente tem que fazer um chamamento maior ainda para dizer para essas pessoas que elas também podem destinar, só que elas têm que fazer um empenho ainda maior, porque elas precisam pagar um DARF, um documento de arrecadação fiscal, até o dia 31 de maio. Então, um DARF para criança e adolescente, um DARF para o idoso. E todo esse valor que ela pagar até 31 de maio, a Receita Federal vai devolver a ela, ali por setembro, outubro no máximo, corrigido pela taxa Selic. Então, por isso que a gente fala que a destinação do imposto de renda é um investimento solidário, seguro e rentável.
Mas aqueles que já entregaram a sua declaração, eles podem ainda fazer essa DARF? Sim, sim, sim. Os nossos contadores vão nos matar se a gente disser isso, né? Mas, assim, quem já entregou a declaração e está ouvindo hoje e quer ajudar e quer destinar e sabe que não vai tirar dinheiro nenhum do bolso, que esse recurso vai todo voltar para ele pode fazer a retificadora sim. E se fizer agora, ele vai receber no mesmo prazo que ele tinha feito, porque até em torno do dia 10 de maio, as pessoas que entregarem ainda vão receber mais rápido, né, que as outras. Então, olha aí, então, né, pessoal, fica a tempo. dica, né, para quem está nos acompanhando, porque, na verdade, como a gente está falando, é uma coisa solidária. E a gente sabe a quantidade de idosos, gente, que precisa, a quantidade de crianças, né? A gente vê quanta gente que precisa mesmo e que não tem condições não tem nenhum dinheirinho para ajudar lá naquela entidade que ela fica, né? E muitas vezes que os filhos até deixam e vão embora e fica a pessoa lá, né? E se precisa esse dinheiro, né? Então vamos recapitular só para a gente Isso, reforçar. vamos assim, lá. Como é que a gente faz, então, para reter esse valor em Santa Maria? Como é que Ok. se faz para reter esses 30 milhões de reais aqui em Santa Maria? É muito simples. Todas as declarações, né, que são feitas diretamente no programa da Receita Federal do Imposto de Renda. Então, você que está fazendo em casa, que não tem um contador para ajudar, que não é o contador que faz, é simples. Depois de você lançar todos os teus rendimentos ou tuas receitas, lançar todas as tuas despesas, todas as deduções legais, aquelas que são permitidas, o próprio programa da Receita Federal vai te dar duas opções. Desconto simplificado ou por deduções legais. Se for por deduções legais, ele vai te abrir uma outra tela logo em cima que diz assim, doações diretamente na declaração. Ao você clicar ali, do lado direito, vai aparecer um botão assim chamado Novo. Você clicando lá, o próprio programa diz, você tem disponível para destinar o valor de tanto. Oh, que show, bem fácil. Isso, então assim, ó, é seguro, você não vai correr nenhum risco, você não precisa fazer cálculo nenhum. Então, vamos que ele te dê lá o valor disponível para a destinação de R$2.000. E vamos que você não tenha esse dinheiro hoje, até 31 de maio, para fazer esse pagamento, né? O que a gente ressalta? Vale qualquer valor acima de R$10. Olha, facilitou mais ainda. Então, aí a gente brinca assim, tá, mas R$10 é muito pouco, né? Vamos pelo menos para R$100. Porque se a gente pensar assim, no ano passado foram 35 mil declarações. Se vamos jogar 30 mil pessoas, fizerem uma destinação de R$100, a gente atinge 3 milhões de reais. Já pensou? Tão simples. Isso, e quem de nós não tem R$100 para fazer uma destinação? Que é até um empréstimo, né, no caso. Sim. É um investimento. Porque o que acontece? Esses R$100 vai ser devolvido pela Receita Federal ali por setembro, outubro, corrigido pela taxa Selic, que agora está lá em cima. Sim, verdade. Então não dá para perder. Então fica essa dica, né, para quem está nos acompanhando. Você já fez, não tem problema. Um trabalhinho a mais lá para o seu contador não vai fazer a diferença, né? E a gente sabe recompensar. Eu, por exemplo, brinco com isso que o rapaz que faz o meu trabalho de internet, ele ficou numa felicidade sem fim, porque não foi um valor muito alto, mas um dia antes da Páscoa, eu mandei R$200 para ele, né? Disse, olha, eu vou te mandar R$200 para tu passar, comprar alguma coisa para tua Páscoa. Ele chorou de felicidade. Ele disse, é a primeira vez que uma cliente faz isso comigo, né? E agora vou comprar um chocolate para minha filha. Ele é uma pessoa humilde, né? E uma pessoa legal, um baita profissional. Mas eu dei aquilo com tanto carinho, assim, então não custa para a gente também, né, fazer um sacrifíciozinho. E depois a pessoa também vai saber reconhecer de alguma forma, de algum jeito, não precisa ser em dinheiro, mas olha só, uma indicação de um cliente. Tem tantas formas, né, de a gente ajudar. Então, fica a dica. Se você já fez, gente, peça para o seu contador. Se você que vai fazer, siga os passos que a Rosaura está passando. Quem tiver dúvida,
pode mandar aqui para o Empreender com Sucesso. Eu peço para a Rosaura repetir, ou eu mando um WhatsApp para ela manda a resposta para a gente manda para você. Então, não fique com dúvidas. O importante é sanar as dúvidas, porque o grande problema a gente sempre teve foi mais essa questão de dúvidas. Rosaura, uma pergunta, todo mundo sempre fala, eu vou cair na malha fina. Não vai, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Com certeza, não cai na malha fina. E essa questão de quem tem imposto a restituir, a Liliane do Lar das Vovozinhas fez uma outra provocação. Opa, vamos lá. Essa é melhor ainda. Você está pensando nas tuas férias de final do ano? Então, em vez dos R$100 que eu tinha solicitado, quem sabe você separa R$1.000 para suas férias do final do ano, faz um investimento agora, a Receita Federal vai te devolver, corrigido pela taxa Selic, e você ainda vai estar ajudando os 15 projetos, né, que nós temos aqui em Santa Maria. Olha, gente, gostei. Parabéns, Liliane, parabéns aí por essa iniciativa. E é verdade, porque quando chega as férias, é sempre aquela história. Eu queria tanto passar um final de semana em tal lugar, ou eu queria ir para uma praia, eu queria ir para algum lugar, e eu não tenho dinheiro. Então, investe e já vai juntando dinheirinho lá para as férias, né? Pois é, eu gostei muito dessa ideia. Eu achei muito legal também. Vamos fazer essa parte aí. Quem de nós, servidores públicos, né, vamos fazer um chamamento que a cidade de Santa Maria tem bastante. Nossa! Né? Então, todos os militares que passaram ou que estão em Santa Maria, tanto do Exército quanto da Aeronáutica, o pessoal, os servidores da Universidade Federal de Santa Maria e do Judiciário e tantos outros, né, que a gente tem aqui. E aí vamos para a iniciativa privada, né? Os médicos, toda a área da saúde. E que tem uma área ampla, né? Que podem ajudar. Muitos dessas pessoas já ajudam. Né? No ano passado, a gente teve em torno de 2.076 DARFs, no caso, né, documento de arrecadações fiscais, que foram feitos. E isso deu esse valor todo ali que a gente falou de quase 4 milhões de reais. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai conseguir bastante. E o que a gente chama atenção? Do mesmo procedimento que eu falei, quem tem imposto a restituir, quem tem imposto a pagar também faz a destinação, né? Claro. E aí fica mais fácil, porque você já tem que pagar para a Receita Federal mesmo. O que custa você retirar esse valor, antecipar ele para até 31 de maio e fazer o pagamento? Exatamente. Certo? Então, esse é o chamamento. É muito simples, então, o próprio programa da Receita, ele faz todos os cálculos e te diz os valores que você pode destinar, tem disponível. Dentro do teu limite, você coloca. Esse ano, a gente tem uma promoção diferente. Dos parceiros, que a gente tem um grupo lá no Espaço Contábil, que a gente vem se reunindo já, eu acho que há uns 2 anos, mais ou menos, no qual o Carlinhos Costa Beber é um dos idealizadores, né? E todos os contadores que estão lá, Simone Zanon, Adilson Cato, o Sanderson, e uma série de contadores lá. Nós temos também algumas instituições, tipo a Universidade Federal de Santa Maria e a Unicred e a Unimed. Olha que bacana. Que eles estão com a gente. E aí, o que acontece? Há alguns anos eu venho falando aqui assim, que é um investimento seguro, rentável, solidário, né? Este ano nós temos, então, uma instituição de crédito que está dizendo a mesma coisa que eu estava dizendo. A Unicred, então, a gente faz o chamamento, se você não tem esse valor disponível para fazer a destinação agora, até 31 de maio, entra em contato com a Unicred e analisa qual o custo da operação. Analisa com o teu banco também, né? Claro, se não for a Unicred, analisa com o teu banco. Mas o que acontece? A Unicred nos mostrou que é praticamente o mesmo valor que ela está cobrando, porque eles têm um custo, né? IOF, impostos e outras coisas assim. Mas o que acontece? O mesmo valor que você vai pagar, vai quitar para a Unicred, é o mesmo valor que a Receita Federal vai te restituir. Olha, então é bem interessante até, né? Até porque às vezes a pessoa até já quer trocar de banco, ou já tá vendo suas taxas, daqui a pouco vai para uma cooperativa com uma taxa menor, mais que tenha mais benefícios, né? Benefícios, né? Já pode aproveitar para fazer isso, né? Então, olha quanto facilitou desde o começo, né? Então, facilitou muito. Rosaura, e quais são as entidades? Por exemplo, a pessoa tem que colocar a entidade que ela quer ou não? No primeiro momento, quando é agora na destinação direto no programa da Receita Federal, você vai escolher
o fundo, né? Que no caso vai ser o fundo municipal. Então você vai lá e clica só para escolher pro pessoal fundo saber. municipal. Depois você escolhe o estado do Rio Grande do Sul e escolhe a cidade de Santa Maria. Que aí já vai especificamente para o fundo da criança e do adolescente. Perfeito. Depois você faz esse mesmo procedimento e escolhe o fundo municipal do idoso. Porque a gente pode destinar até 3% para a criança, até 3% para o idoso. Depois de você pagar o DARF, aí sim, você entra... Aí tem 3 formas de você escolher a entidade. Uma delas é você entrar no site da Prefeitura de Santa Maria, na aba Imposto Solidário, e escolher lá qual das entidades. No idoso, a gente tem 3 instituições, né? Oscar Pitã, Lar das Vovozinhas e Vila Itagiba. E no criança e adolescente nós temos 12 instituições. São bastante, né? Então, assim, é muito... O chamamento que a gente faz é, depois de você fazer o pagamento do DARF, escolhe a instituição. Você tem a certeza de que o teu dinheiro, o teu imposto está indo para aquela instituição. E ele vai chegar mais rápido se você fizer a escolha. Certo? A gente sabe que tem toda uma burocracia de projetos, de destinação e tudo mais. Mas assim, escolhe, você já fez o máximo, que era pagar, né, o DARF. Então você tem 3 opções. Uma é entrar no site da prefeitura, outra é entregar a cópia do DARF do pagamento direto para a instituição que você quer que seja beneficiada, ou entregar num dos fundos, da criança e do adolescente ou no fundo idoso. E você escolhe uma das instituições. Até porque você vai se sentir melhor até, né? Você sabe para quem você está dando. Porque esse tempo que tinha, onde as pessoas ficavam cobrando, ligando, pedindo dinheirinho aqui, dinheirinho ali, né? E a gente dava, não sabia para que era, quem era a entidade, vinha com qualquer recibo, né? E isso não é uma coisa séria. Você vai estar mandando lá, vai pagar a sua guia, vai receber, vai ter todo o suporte, se precisar, de alguém lá do Espaço Contábil, ou a Rosaura mesmo, né? Então, imagina, você tá ajudando e você ainda vai saber, não, eu vou ajudar lá o idoso, vou escolher uma das 3 entidades. Lá nos adolescentes, vou escolher uma entidade. Então, isso tudo você sabe e você pode acompanhar o projeto durante o ano. Isso que também é o legal. Eu conheço clientes meus que fazem a doação e, de vez em quando, esses clientes vão lá para olhar, né, se o projeto está funcionando legal, como é que está sendo, né, Rosaura? Isso, eu tive o privilégio, e enquanto eu estava na Prefeitura de Santa Maria, eu fazia algumas lives, né, ainda mais que a gente passou no período da pandemia ali, eu fiz algumas lives com as instituições. Então, eu conhecia cada um dos projetos. Daí, no ano passado, a gente não fez, né, por outras questões, e nesse ano as gurias me pediram de novo se eu poderia voltar a fazer. E a gente começou, então, toda terça e toda quinta-feira, pelo canal do YouTube do Espaço Contábil, nós estamos fazendo as lives com as instituições. Então, eu já tive o privilégio de conversar com o Lar das Vovozinhas, que foi a primeira instituição que a gente conversou, e aí a Liliane me contou, são 135 vovós. E aí nós temos uma quantidade delas que estão acamadas. Nós temos um custo para que essa vovó seja tratada, né, cuidada, em torno de mais de R$3.000, de 3 a 6 mil reais. O valor que elas recebem de aposentadoria, pela legislação, só pode ficar 70% para o lar. Então, em torno de 700 elas recebem. E para chegar aos R$3.000 lá, que é o custo, onde é que elas vai ser complementado? Com a questão do imposto solidário. Certo? Então, assim, pensa em todo o tratamento. E o que a gente reforça também? Esse dinheiro que está na cidade, que vai ficar aqui, ele vai gerar emprego e renda. Porque o Lar das Vovozinhas vai comprar fralda, vai comprar alimentos, vai contratar o fisioterapeuta e vários outros terapeutas ocupacionais e vários outros profissionais. Enfermeiros. Isso, né? E assim por diante. E aí a gente vai tratando. Depois eu tive o privilégio de convidar, de assistir, de estar comigo, 2 instituições já da criança e do adolescente. Uma foi a Colibri, a Associação Colibri, que são que
possuem, né, portadores de necessidades. Sim, foi bem né? anunciado aqui até porque o Luiz, meu Isso. cunhado, irmão do André, tem um menino que vai lá, né? Então, Ele é o contador de lá também. o Luiz é muito jóia. Então, o André até pediu para ele gravar tudo para divulgar e foi divulgado, né? Então, acho bem bacana isso. Perfeito. E olha só, a Associação Colibri, eu tive também o privilégio de ir lá visitar as gurias, né? Eles atendem hoje 65 crianças e eles atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Atende todo mundo, certo? E ainda tem 45 na fila de espera. 45 na fila de espera. É muita coisa, né, Rosaura? Isso. Então, por exemplo, assim, ó, com o teu imposto, você pode fazer com que essas pessoas tenham um atendimento. E aí a gente reforçando o que o contador, né, o Rig, falou, com a destinação do imposto de renda, esperança para as crianças e dignidade para os idosos. Forte, né? Fortíssimo. A gente pensa, né? A gente que está com eu já tenho uma idadezinha, né? Então, Nós, né? A gente começa a pensar, né? Como que vai ser, né? Enfim, então essas pessoas que não têm, às vezes não têm familiares, ou são sozinhas, ou enfim, também precisam, né? Mas eu quero reforçar, pessoal, que se você ainda não viu esses programas que a Rosaura está fazendo, é bem fácil. Você vai no YouTube, vai lá no canal do Espaço Contábil, você já vai lá, se inscreve, clica no sininho, que cada vez que entrar uma live, você vai receber um aviso. Aí você acessa lá e assiste a live. E as demais estão lá. Então, vale a pena, vai lá e assiste já a live. Você já vai conhecendo os projetos. E isso vai motivar também você a fazer essa doação, porque você vai ver a realidade. Muitas vezes, nós, no nosso corre-corre do dia a dia, não tiramos tempo para ir numa entidade conhecer, né? E através desse teu trabalho, Rosaura, parabéns. É importante porque até eu vou assistir, porque eu acho que é bem bacana a gente assistir. Então, já se inscreve no canal, já, né, clica lá no sininho para o pessoal já enviar lá a notificação. Olha, hoje vai ter uma live. Aí você já sabe, você vai lá, assiste a live e vai conhecendo os projetos que Santa Maria tem. Então, já fica essa dica aí. Perfeito. Lisete, e a outra entidade que a gente já fez foi com o CDDICA. E essa é mais forte ainda. Porque o CDDICA, ele atende os adolescentes em conflito com a lei. Certo? E aí, a Edi, que é a superintendente do CDDICA, ela disse uma frase muito forte naquele dia. O Adilson estava comigo, né, no dia que a gente conversou. Eu já me emocionei só de pensar na frase dela, né? A Ediane Fux Oliveira. Tá? Ela disse o seguinte, que o trabalho que o CDDICA faz é para que esses adolescentes não se tornem adultos criminosos. Verdade. E, a gente tem visto muita coisa, né, Rosaura? Todos os dias. A gente que trabalha aqui na rádio, e mesmo que eu trabalhe com empreendedorismo e venha à noite aqui, mas eu ouço rádio o dia inteiro, né? Então, a gente fica sabendo tudo o que está acontecendo. Então, aí fica mais esse chamamento, gente. Assistam as lives para que vocês também possam se motivar aí e participar. Mas nós vamos a um breve intervalo e vamos aproveitar, então, para colocar no ar o nosso correspondente com o Fabrício e, em seguida, a gente volta aqui no Empreender com Sucesso. Imembuí, a rádio da gente daqui, valorizando cada vez mais a nossa comunidade. Vem aí, nosso correspondente. Está no ar pelas rádios Imembuí e Nativa, com apresentação de Fabrício Minucci, o nosso correspondente. Destaques. Responsável por site de apostas online some após denúncias de 10 pessoas que teriam sido lesadas. Professora esfaqueada por aluno de 13 anos volta à escola Tomásia Montoro, em São Paulo.
Previsão do tempo, Elton Tissa. À noite, a temperatura caindo para 23, sem previsão de chuva. Terça-feira também será de tempo seco, sol o dia todo. A máxima pode chegar a 31 graus no período da tarde. Quarta-feira, com tempo seco ao longo do dia. Rita de Cássia Reis, uma das professoras agredidas pelo aluno de 13 anos que atacou a Escola Estadual Tomásia Montoro, na Zona Sul de São Paulo, no dia 27 de março, fez questão de comparecer ao retorno às aulas no colégio na manhã desta segunda-feira. Em entrevista à imprensa, Rita disse que ainda está abalada emocionalmente, mas que queria rever os professores e alunos que também presenciaram a tragédia no fim do mês passado. Além de Rita, outras 2 professoras e 2 alunos ficaram feridos durante o ataque. A educadora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi a mais atingida, não resistiu aos ferimentos e morreu. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,96% para 5,98% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 4,14%. Para 2025 e 2026, as previsões são de inflação de 4% para os 2 anos. Um balanço preliminar da Secretaria da Fazenda Cefaz mostra que 61,6% dos motoristas gaúchos já quitaram ou pagaram a terceira parcela do imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, até o final de março. Durante o mês passado, mais de 280 mil contribuintes aproveitaram as vantagens de antecipação e quitaram o tributo com desconto mínimo de 3%. Ainda de acordo com o mesmo levantamento, a arrecadação alcançou um montante de 2,9 bilhões de reais, o que representa 61% da expectativa de recolhimento com a frota tributável gaúcha. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve incremento nominal de 486 milhões de reais aos cofres gaúchos. Em relação à quantidade de veículos em conformidade, o acréscimo foi de 5%. Cerca de 10 pessoas afirmaram terem sido lesadas depois de investir dinheiro em um grupo de apostas online. O apostador, depois de anunciar problemas no negócio, parou de responder os clientes e subiu das redes. A Polícia Civil investiga o caso. As informações chegando com a repórter Band, Eduardo Oliveira. Mais de 40 pessoas que estavam em um grupo de apostas esportivas afirmam terem sido vítimas de um golpe na internet. 10 delas já abriram boletim de ocorrência contra Kaique Grundler, administrador do grupo. No Instagram, o Info na Bola diz ser uma conta de apostas com projeções analíticas e conta com mais de 20 mil seguidores. Grandes quantias de dinheiro foram investidas e até o momento o prejuízo estimado passa de R$1 milhão. A conta na rede social existe há mais de 2 anos e em uma das postagens afirma ter rendimentos acima de 162%. Fabiane foi uma das vítimas. Ela e o namorado decidiram investir toda a reserva financeira de R$15 mil. Em um contrato firmado de forma online, o empresário prometia rendimentos de 15% ao mês, mas o dinheiro nunca chegou. Foi no início do ano que eu decidi fazer esse investimento, né? Por base, todo mundo já conhecer, todo mundo a princípio sabia quem era, a princípio era algo bem confiável. Então eu fiquei acompanhando um tempo, porque eu sempre fui um pouco receosa também em investir, não saía assim de cara investindo, né? Eu olhei as redes, pesquisei e realmente parecia algo que não tinha riscos, né? Até porque tinha um contrato. Pensava assim, nossa, tô perdendo tempo, né? Mas na verdade foi a pior coisa que a gente podia ter feito até o momento. A vítima afirma que Kaique entrou em contato e mandou mensagem pedindo para enviar uma série de documentos para reembolso. No caso dela, as parcelas estão previstas para acontecer no próximo mês. O tipster Kaique Grundler se pronunciou nas redes sociais e afirma que trabalha em um plano para devolver cada centavo. Quanto à devolução do capital, eu estou trabalhando com pessoas que confiam e que acreditam no meu trabalho na busca de solucionar
essa situação da melhor forma possível, contando com o apoio jurídico e administrativo para que também possa atender vocês da melhor forma possível. Nós enviaremos novamente o contato para onde os clientes devem se direcionar para fazer o envio da documentação solicitada e, igualmente, o acompanhamento do processo de devolução dos valores. Na Polícia Civil, mais de 10 boletins de ocorrência já foram registrados. O delegado Tiago Albecho, especializado em crimes cibernéticos e que apura o caso, aponta que a investigação ainda está em fase inicial. Se a falta de retorno do investimento decorre de um investimento mal feito, na medida em que essa empresa se colocaria como uma espécie de intermediária e de apostadora, ou seja, se o prejuízo porventura experimentado seria com base num insucesso nas apostas realizadas, ou se efetivamente se valia aí esses investigados de algum subterfúgio para obter o dinheiro dos investidores, já com a intenção deliberada de efetivamente ficar com esses valores e causar prejuízo. O outro sócio, Diego Sausen, nega ter acesso às contas e diz que seria apenas um sócio investidor. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, deu início a uma nova etapa do processo de qualificação cadastral de 2023, a averiguação cadastral unipessoal, que verifica possíveis inconsistências na composição familiar de beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família. Atualmente, o Cadastro Único, o CAD Único do governo federal, tem 8,2 milhões de cadastros unipessoais, dos quais 5,1 milhões são beneficiários do programa Bolsa Família. Por meio dessa ação, são identificadas as famílias cujos dados de renda declarados no Cadastro Único apresentam divergência com os rendimentos encontrados em outras bases de dados do governo. Só em março, segundo o MDS, quase 1.200.000 famílias estavam fora dos limites de atendimento do programa Bolsa Família. O Internacional de Santa Maria recebeu a promessa de R$1,5 milhão em emendas parlamentares. De acordo com informações do repórter Renato Oliveira, o montante de R$500 mil para o clube foi anunciado por Sidney Cardoso, assessor do deputado federal, hoje ministro de Comunicação do governo federal, Paulo Pimenta. O recurso deverá ser disponibilizado por meio de emenda via prefeitura. Já o vereador Alexandre Vargas informou que a deputada federal Lisiane Bayer vai repassar através de emenda R$1 milhão para a reforma do estádio Presidente Vargas. O anúncio foi feito na última quinta-feira, durante a apresentação do elenco que irá disputar a Divisão de Acesso 2023. O Internacional de Santa Maria estreia na competição no próximo dia 16 de abril, no estádio Presidente Vargas, contra o Guarani de Venâncio Aires, com transmissão pela Rádio Imembuí. Esse foi o nosso correspondente. Tenham todos uma boa noite. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique, Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi Multistore e a Cucaria. Lembrando que quem ganhou a cuca da terça-feira passada, a caixa de cucas, Yara de Azevedo, pode passar lá na Cucaria para pegar. E quem colocar o seu recadinho a partir de hoje também vai estar concorrendo amanhã a mais uma caixa de cucas. Já tenho recados aqui, mas vou aproveitar aqui, a Adilson Cato já mandou também o seu recadinho, está nos acompanhando, tem bastante gente aqui, mas eu vou aproveitar que eu estou com quem entende aqui, né, a Rosaura Vargas, para ela falar para a gente. E uma coisa interessante, Rosaura, seria também que tu citasse quem são as entidades, para o pessoal conhecer também quem são as entidades
que podem receber dos adolescentes. Dos idosos a gente falou já, né? Que é o Lar das Vovozinhas, Vila Itagiba e Oscar Pitã, que são bem conhecidos já, né? Vamos ver então dos adolescentes. Isso, eu trouxe uma colinha, né? Claro, Lisete, tem que ser. porque são 12 Sim, instituições. sim. Tá, então, assim, a Associação de Cegos e Deficientes Visuais, né? Uhum. Aldeias Infantis SOS, a Associação Amigos de Santa Maria Judô, Associação Bandeira Social, Associação Colibri, a PAI, Orquestrando Arte, Associação Rio Grandense de Ecoterapia e Equilíbrio, que fica ali no Minuano, né? O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CDDICA, o Centro Social Marista, que é quem vai estar na live comigo amanhã, às 19h30, no Espaço Contábil, no YouTube do Espaço Contábil. O Instituto Pedagógico Social Tabor, né, que é o Centro de Referência Familiar Recanto do Sul. E a Royale Escola de Dança e Integração Social. Essas são as 12 instituições que estão aptas a receber a destinação do imposto de renda nesse ano. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando eu for assistir a live, né? Eu quero assistir. Facilita para mim entender? Tem alguma forma de tu colocar na live algum exemplo de como eu doar? Onde eu clico? Como é que eu faço, Rosaura? Isso, pois é. No YouTube a gente tem essa facilidade, né? Eu tenho uma apresentação de slides lá, em que eu mostro passo a passo. Eu abro o programa da declaração do imposto de renda e aí vou colocando as telas que são exatamente as que aparecem lá no... Isso é para aquelas pessoas que fazem a declaração sozinhos, né? Sem o auxílio do contador. Então, o chamamento é... Entra lá na live que eu vou mostrar passo a passo. Então, por exemplo, a pessoa lá tinha imposto a restituir de R$ 1.030, né? Que é um dos exemplos que está lá, que vocês vão verificar. R$ 1.030. Ela podia destinar, então, R$ 2.000 para o fundo da criança e R$ 2.000 para o fundo do idoso. Quando ela fizer gerar os dois DARFs, né? Os documentos de arrecadação fiscal, o próprio programa já vai trazer que ela tem imposto a restituir no valor de R$ 5.175.000. Opa, que férias! Belas férias, hein, Rosário? Então, nossa! Vamos aplicar o que a Liliane falou, né? Exatamente. E outra coisa, e também naquela questão de quem deve, tem algum exemplo? Por exemplo, eu tenho que pagar um valor, né? E tem eu tenho alguma forma também de ajudar? Isso, é a mesma forma. Então, a gente tem um outro exemplo lá para quem tem imposto a pagar. Então, no caso ali, a pessoa tinha 8.000, eu acho que é o exemplo que eu coloco lá, R$8.000, e ela podia destinar, que o programa faz o cálculo, então não é a gente. Então, a gente falou, é simples, é seguro, é o programa da Receita Federal que vai te dizer quanto que você tem disponível. E você faz dentro da tua possibilidade. Nesse exemplo que eu coloco nos slides lá, a pessoa pode destinar R$1.500 para cada um dos fundos. Então, ela tinha 8.000 de imposto de renda a pagar, ela fez 2 DARFs de 1.500, que ela vai pagar agora até 31 de maio. E aí, o que acontece? O saldo que ela tem a pagar foi diminuído desse valor de R$3.000. Então, ela devia 8, agora ela deve 5.000 e pouco. Aí, ela vai fazer o parcelamento dentro da Receita Federal, como ela quiser. Pode parcelar até 8 vezes esse saldo a pagar do imposto. Ela vai pagar a primeira até 31 de maio. Então, vai pagar o DARF do idoso, o DARF da criança, e mais a primeira cota do imposto de renda. E o restante ela parcela lá em 8 vezes, se ela quiser. Olha só, corrigido também, né? Por juros, aquela questão. Mas eu acho interessante, porque até, na verdade, esse valor ela pagaria igual, né? Então, ela já está ajudando e, enfim, vai ser muito melhor, porque, na verdade, a partir do momento que ela está doando, ela está abatendo ali do imposto, né? E não vai tirar dela, né? Não é dela, não é do bolso dela, por exemplo, porque quando a pessoa, vou ter que tirar do meu bolso, não, mas está ali, né? Tu vai pagar igual. E o que a gente fala, Lisete, assim, quantos de nós, né? Quantas pessoas já contribuem com essas instituições? Você passa no mercado, você faz uma cesta básica, tu leva lá na instituição tal, você compra um outro, às vezes elas te pedem, precisa comprar fralda, precisa comprar leite, e você faz a doação, que aí é doação mesmo, você tira o dinheiro do teu bolso e paga.
E esse, o que você está fazendo? Todo o valor que você destinar, ou é abatido do teu imposto a pagar, ou é acrescido no teu valor a restituir. Não sai nada do teu bolso. Simplesmente, é como a gente fala, né? O próprio Adilson comenta isso. É a hora que a gente manda no orçamento do governo federal. A gente diz, olha, esse meu dinheiro aqui, eu quero que vá lá para a PAI, por exemplo. Quero que vá lá para a Associação Colibri. Quero que vá para o Lar das Vovozinhas, para o Oscar Pitã, para o Vila Itagiba. Então, eu estou mandando no orçamento. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu não sei onde é que o meu imposto está sendo aplicado, eu não sei para que eu pago tanto imposto. Nesse momento, você tem a oportunidade de dizer, eu quero que o meu imposto seja aplicado nisso. Eu quero que o meu imposto seja aplicado em segurança pública, que foi a chamada que a gente fez para o CDDICA, que são as crianças adolescentes que estão em conflito com a lei. E ali, Lisete, além das 50 crianças adolescentes que eles atendem as 50 famílias. Nossa. Então, não são só os 50 adolescentes que vão ser tratados com profissionais capacitados para que eles tenham um outro direcionamento na vida, né? Para que eles saiam daquele conflito com a lei que eles têm hoje. E a gente viu, não querendo puxar, mas é muito horrível aquilo que aconteceu lá em Blumenau, não é isso? Nossa. O que a Edi falou aquele dia, então? Vamos evitar que esse adolescente, que hoje está em conflito com a lei, ele se torne o adulto criminoso de amanhã. E aí a gente está pensando na nossa segurança, né? Na minha, na sua, do nosso filho, da nossa filha e assim por diante. Então, é um dinheiro que vai ficar aqui em Santa Maria, que você vai aplicar além desses projetos, que cada um é mais importante que o outro, eles têm uma magnitude muito grande e de um bem para a sociedade como um todo, né, que eles estão fazendo. Você vai estar você empresário que está nos escutando, você vai estar movimentando a economia. Porque, imagina 30 milhões de reais. Seria 2 milhões de reais para cada um desses projetos? Nossa, é incrível, sabe? Tem coisas que... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Adilson Cato, boa noite. Bora destinar. Valeu, Lisete. Valeu, Rosaura. O Adilson que é um incansável também, né? Também a Yara Azevedo, obrigada. Estou sempre ligada no Empreender com Sucesso. Tenho muito carinho e admiração pela Lisete. Obrigada, Yara. Pode pegar a tua cuca lá, que você foi a sorteada. A Rosane Moreira, boa noite, meninas na escuta. O Gilvan Rocha Rossi também. Gente, nós estamos em várias lives ao mesmo tempo. Então, se eu não estou lendo o recadinho de vocês, nós estamos em 3 lives ao mesmo tempo. E também lá no YouTube. Amanhã no TikTok, no Kawaii e também no nosso Instagram. Então, nós estamos em todas as plataformas, não tem como você não ver, e ainda a gente compartilha num monte de grupo, que para todo mundo fazer a sua parte e auxiliar da melhor maneira possível. E esse auxílio, gente, ele faz um bem muito grande. Eu quero contar um exemplo para vocês. Na verdade, eu sou de Venâncio Aires, mas eu moro aqui há 41 anos e me sinto uma santamariense. Mas eu tenho uma prima que ela tinha sérios problemas e nenhuma escola aceitava ela. E, na época, minha mãe conseguiu uma vaga na PAI para ela. Hoje, para vocês terem, ela tinha sérios problemas, continua tendo alguns problemas, mas hoje ela trabalha de recepcionista numa fumageira lá, que Venâncio Aires tem as fumageiras, né? Uhum. Ela faz as coisas, ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a mexer no celular, ela sabe lavar louça, porque a mãe também ajudava. Quando ela chegava em casa, que ela lavava a louça, estava suja, ela dizia, tu vai lá lavar de novo. Então, os pais ajudando em casa e tendo uma entidade, essa menina hoje é uma mulher, né? Já é uma mulher, ela já tem uns 38, 39 anos, mas ela se tornou o que ela é hoje pela APAI. Ela me manda recado no WhatsApp
por causa de uma entidade dessas, né? Por isso que não importa se é a PAI ou qual a entidade, mas eu dei esse exemplo para vocês verem o que é importante a gente contribuir de alguma forma. É um pouquinho que cada um faz, dá uma diferença enorme, não é, não, faz um pouquinho, né? Cada um faz um pouco. A gente falou ali que pode ser R$100, não é isso? É. Você não tem lá os R$1.000 que a Liliane sugeriu lá das férias? Pega R$100, vai fazer diferença para você? 500, não vai. 200, vê conforme o seu orçamento, né? E assim vai indo. É claro que a gente tem aqueles contribuintes lá, o Adilson já mandou né, de um cliente dele, que deu R$14 mil, né? E aí a gente fala assim, esses dias eu acho que o Marionaldo até estava brincando numa das nossas lives, né, que contrário ao imposto de renda e tudo mais, eu falei, olha gente, eu tive um professor de direito tributário uma vez que ele falou assim, eu estava lá no início da faculdade, né, isso faz algum tempo, e ele falou, queiram pagar muito imposto de renda. E aí muita gente reclamou e coisa e tal, né? E aí hoje eu agradeço. Esse ano eu vou pagar bem, já paguei, né? Porque ficou retido, né? Bem mais imposto de renda do ano passado. E eu espero que no ano que vem eu pague muito mais ainda. Porque teve uma época em que eu não pagava imposto de renda e eu prefiro hoje. Claro, com certeza, exatamente. Então... Porque essa restituição também cai bem, né? Então, mesmo que você tenha que antecipar agora, mas antecipa um valor que não é um valor que vai fazer tanta diferença no seu orçamento, mas vai lá e dá esse valor, porque somando o que cada um for dar, se a gente já fez a conta de R$100, imagina 500, imagina 1.000, aí tem outros que conseguem dar mais. Então, somando tudo isso, quanto a gente vai poder beneficiar essas pessoas, essas entidades, né? Isso, então, assim, a campanha que a Prefeitura de Santa Maria vem coordenando, né, já há alguns anos, do Imposto Solidário, ela aborda, né, várias entidades, vários grupos, né, de pessoas aqui de Santa Maria. Então, por exemplo, foram feitos vários cards que estão na mídia aí, né? Sim. Do contador, dos médicos, do odontólogos, né? Militares, a gente vem chamando. Professor, servidor. Esses dias uma pessoa me pediu lá que a gente vai no Sinduscom, quarta-feira, conversar com o pessoal lá. E aí a professora Nilza, da UFSM, eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa dele, sim. Aí eu mandei um de arquiteto, né? E ela falou, mas não tem engenheiro, Rosaura? Eu falei, calma que a gente vai fazer. E pedimos pro Ramiro, né, da comunicação da prefeitura. Olha, não deu 15 minutos, o Ramiro já me mandou o card dos engenheiros. Tá lá, arquiteto e engenheiro, fizemos a parte. Claro, exatamente. Até o empreender, se vocês olharem lá no nosso cardzinho, a gente tem lá o imposto solidário, a gente publica também o material que a prefeitura manda, né? Por isso que a gente sempre pede o material que a gente recebe, a gente vai também compartilhando, porque quanto mais pessoas fizerem isso, mais pessoas vão ficar conscientes e vão daqui a pouco refletir, poxa, eu não fiz isso, eu posso fazer, eu posso ajudar, eu posso fazer a minha parte, né, Rosaura? Isso. E assim, inclusive o reitor da UFSM, né, o professor Luciano Schuch, ele chamou esses dias, eu estive lá porque eu estava na TV Campus fazendo, que a universidade é uma parceira. Sim. Também. Hoje a professora Marta disse que mandou para todos os servidores da UFSM receberam hoje aquela chamadinha para fazer a destinação. Exatamente. E, inclusive, ele vai participar numa das lives com a gente. E o reforço é assim, os professores da UFSM, vários do curso de contábeis também, o professor Cristiano Sausen vai estar amanhã com a gente na live. Que legal. Isso é importante, porque mais pessoas... Por que eu penso assim, Lisete? Hoje ainda falta conhecimento. As pessoas não destinam porque elas não sabem que podem destinar e elas não sabem como destinar. Exatamente. Pessoal, e tem uma dica. Amanhã o Empreender vai ser mais curto, porque tem futebol. Então, nós podemos olhar o Empreender e ir lá para o site, para o YouTube lá do Espaço Contábil, né? E já vamos botar o nosso recadinho lá e vamos participar. Então, já fiquem ligadinhos que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
E o importante, né, Lisete, é que fica gravado, como você falou. É. Então, busca lá para ver a história do Lar das Vovozinhas, que já está lá, da Associação Colibri, do CD Dica, que está bem forte. A Ediane estava muito inspirada naquela noite, e ela falou também, assim, da questão de uma historinha que ela contou, né, que um menino estava no mar, jogando as estrelas do mar para dentro, né, e aí um pescador perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou salvando a estrela do mar. Ele falou, mas ela vai voltar e ela vai morrer, né? Aí ele falou, sim, mas se eu salvar uma, eu estou fazendo a diferença. Exatamente. Certo? Então, assim, quando você está fazendo a destinação do imposto de renda, você está proporcionando para aquele vovô, para aquela vovó, dignidade, foi o que a gente falou, e para aquela criança, adolescente lá, esperança. Então, que seja uma pessoa que a gente consiga ajudar, já vai fazer a diferença. Exatamente. E também é bom que a gente reflita, né? Por exemplo, nós, você que tem condições, né? Eu, por exemplo, já não tenho meus avós, nem meus pais, enfim. Mas quanta criança e quantas pessoas idosas que precisam. Eu sei quando minha mãe precisou de um lar, isso que na época a gente pagava porque a gente podia. Sim. Mas a gente não se dá conta, às vezes, de quantas pessoas precisam e de quanto as crianças também precisam. Então, faça essa reflexão, né? Saímos agora de uma Semana Santa, né? Momento também que a gente pode parar e refletir o que eu posso fazer para me melhorar, para melhorar para outras pessoas. Eu tenho certeza que quem doa se sente muito melhor do que quem recebe. A gente fica feliz porque tu está fazendo algo pelo outro, né? Então, a importância disso, né? A gente fala exatamente essa questão. É bom a gente receber também, né? Mas nessas situações é preferível que a gente faça a destinação. Exatamente. Certo? Do que estar lá na ponta recebendo. Exatamente. E temos que chamar a atenção também, Lisete, do trabalho que essas instituições fazem, porque esse trabalho ele deveria ser feito pelo poder público, no caso, mas que também não tem pernas para atender todas essas instituições, certo? Sim. Então, assim, reconhecer o trabalho de voluntários que estão trabalhando. Então, quando algumas pessoas falam assim, Zora, você não está ganhando nada para fazer isso, né? Sim, eu estou ganhando saúde, estou ganhando amizade, estou ganhando conversas inteligentes, né? Que a gente, ao conversar com essas pessoas, a gente cresce. Então, a gente é recompensado de outra forma. E eu faço com muito carinho esse trabalho voluntário. Eu né? já ouvi até dizer assim, não sei o que a Rosaura quer, trabalhou tantos anos lá, né? E agora se aposentou e está lá fazendo um trabalho solidário, mas eu tenho certeza que isso faz um bem muito grande para ti, né, Rosaura? Com certeza. Então, por exemplo, assim, você vê ali o quanto essas instituições se envolvem e o quanto é importante para aquelas pessoas que são atendidas por essas instituições, sabe? Você vê o sorriso. Quando o dia que eu fui lá visitar a Associação Colibri, você via a alegria das pessoas que estavam ali, certo? Então, se elas não estivessem ali, elas estariam onde? Eu quero olhar todas as lives, também sugiro que você também olhe, né? Porque você olhando lá, se inscrevendo no canal, você também vai se conscientizar e vai ver, daqui a pouco você é tocado por uma instituição que você nunca pensou que poderia estar ajudando aquela instituição. Então, é importante a gente conhecer a realidade da nossa cidade, as entidades, enfim, porque a gente sabe a dificuldade que elas passam. Como a Rosaura disse, não é só o município, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza. E se a gente olhar, Lisete, ali o número de vovôs e vovós, né, que tem em cada uma das instituições do idoso, né? Então, o Lar das Vovozinhas é o que tem mais, né? 135 vovós. O Oscar Pitan está com 32, né? Lá ele tem vovôs e vovós juntos, né? E o Vila Itagiba, que são 65. O Vila Itagiba precisa de um elevador, porque ele tem espaço para receber mais vovôs e vovós, vovôs lá, né? Mas ele não consegue porque eles não têm locomoção, né? Para ir lá para o andar de cima. O elevador é caríssimo. Então, o que acontece? Olha cada um desses projetos que as instituições estão fazendo para você ver o quanto é fácil você contribuir. E aí lembrar, olha, nós temos 35 mil pessoas que vão colaborar, que podem colaborar esse ano. Cada uma destine dentro daquilo que é possível destinar. E assim a gente vai mudando a vida de quantas pessoas
faz um cálculo rápido ali, são 15 instituições. Por exemplo, que vou atender amanhã, né, que é o Santa Marta, Marista Santa Marta, eles têm em torno de 7 mil em toda a rede marista, né, que são atendidos desse projeto. Então, olha quanto. Meu Deus. Pegar o Aldeias SOS lá, que é uma outra situação bem complicada, porque são as casas lares, né? E assim vai indo cada um dos projetos. Certo? E todos precisam, né, Rosaura? Com todos certeza. precisam, então, que a gente possa fazer a sua parte. E também você pode mudar, por exemplo, eu todo ano eu dou para uma, quem sabe esse ano eu dou para outra, né? Porque eu vou dar oportunidade para outra também. Então, é por isso que é importante olhar as lives, né? Porque a partir do momento que tu olha as lives, tu te conscientiza, tu vê a realidade, tu diz, olha, esse ano eu vou decidir doar para essa, né? Porque é uma prestação de contas que elas fazem, porque quando elas estão lá na live, elas falam do projeto, onde é que foi aplicado o dinheiro no ano anterior, onde é que eles estão aplicando, e onde eles vão aplicar esse que eles vão receber agora. A grande maioria é na contratação de pessoas, porque é serviço, né, que eles precisam. Mas tem questões de construção também. O próprio Colibri precisa. Eu acho que é o Oscar Pitan que precisava do PPCI, que é a questão dos bombeiros, que é um valor caro também, e que sem o PPCI eles não conseguem receber outras verbas. Então, imagina. Então, são várias questões assim que são burocráticas e que você precisa. Se você ficar com débito, né, dessas certidões, você não vai conseguir receber os recursos. Então, eles precisam estar sempre em dia. E aí, falta aquele diário lá, né? Quantos litros de leite o Lar das Vovozinhas ocupa? Quantas fraldas por dia? Então, é uma quantidade de necessidades cada vez crescente e que, se você for ver, é com um simples gesto teu. Você não está tirando dinheiro, a gente reforça, não custa nada, você não cai na malha fina, é fácil de fazer. Se você tiver dúvida, entre em contato aqui com você ou com a gente lá no Espaço Contábil. A gente vai te dar o suporte para que a gente mude essa realidade. Pensa, são 30 milhões de reais na nossa cidade. Gente, não dá para a gente deixar de se tocar por todas essas situações que a Rosaura trouxe aqui, né? E também pelo que a gente vê que está acontecendo nas nossas ruas, né? Nos finais de semana, nos noticiários, né? Quantos jovens, adolescentes, e que a gente pode estar ajudando a evitar muita coisa, né? Então, fica para que a gente pense, né? E que a gente não deixe de contribuir, que a gente faça a nossa parte, como a Rosaura falou. Se você já fez seu imposto de renda, você pode fazer as suas guias igual. Se você tem dúvida, tem o Espaço Contábil, tem vários contadores para auxiliar, né? Se você tem para receber restituição, também tem formas. Se você tem que pagar, também tem todas essas formas. É só se você tem uma dúvida, pergunte para o seu contador. Se o seu contador tiver dúvida, ele entra em contato com o Espaço Contábil, mas cobre do seu contador. Diz, eu quero estar fazendo a doação. Não, eu quero. Então, se você quer, o contador, com certeza, ele tem muita boa vontade, é uma pessoa que estuda bastante, que tem que se dedicar, porque a legislação muda sempre, né? Então, para ele, vai ser muito prazeroso até ele aprender algo novo, né, Rosaura? Com certeza. Então, assim, a gente está com uma corrente do bem, que a gente fala, né? São vários contadores que estão ali trabalhando junto com a gente e reforçando, é muito simples, é muito fácil, é prático, você não corre nenhum risco. O próprio programa faz tudo para você. Você simplesmente, depois que você lançar todas as suas informações, você só vai clicando nas abas ali, né? Lembra disso. Doações diretamente na declaração. Ele vai clicar em novo, ele vai te dizer o valor disponível. Você escolhe, lembra, escolhe o fundo municipal, escolhe o estado do Rio Grande do Sul, escolhe a cidade de Santa Maria. Pronto, fez para criança? Repete, porque o mesmo valor vai ser possível destinar para o idoso também.
E aí a cidadania agradece, né? E outra coisinha, vamos repetir para o pessoal. Então, eu paguei a guia, ou eu levo na entidade, ou o que eu faço? Eu posso levar para a entidade que eu quero, eu posso levar para os fundos, né? Para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso, ou mais prático ainda, é entrar no site da Prefeitura de Santa Maria, na aba Imposto Solidário, e ali você fazer os teus dados e anexar a cópia do DARF e a cópia do pagamento do DARF. Perfeito. E pronto, o dinheiro vai ir para a instituição que você solicitou, que você escolheu. Perfeito. E aí, no próximo ano, você vai ver a outra live e já vai ver em que foi aplicado o seu dinheiro, né, Rosaura? Com certeza. Rosaura, eu quero te agradecer muito por ter vindo, né? Um trabalho, assim, voluntário. Mas vou te pedir uma coisa, o teu WhatsApp, assim, para o pessoal que tenha dúvidas. Isso, a gente tem no próprio arroba do Instagram, né? Que é arroba Rosaura, 2 underline, né? Aquele de baixo, assim, Vargas. Ou então no WhatsApp, eu já tinha colocado uma outra vez, na época da pandemia, ele já estava, todo mundo tem WhatsApp, eu acho, né? É 55, então, né? 999-758101. Mas é mais fácil, eu acho, que achar pelo Face ou pelo Insta, que você procura um direct Rosaura. Ali, né? Procura Rosaura Vargas, que a gente vai estar lá ajudando, com certeza. É um trabalho que eu faço de coração, assim, porque eu sei que a gente vai estar fazendo a mudança nessa cultura, que a gente não ajuda tanto, né? Mas eu entendo que é porque a gente não conhece. Quando você começa a conversar com as pessoas, eu tenho tido o privilégio de conversar com algumas pessoas que até então eu não tinha conversado antes, e quando você apresenta a possibilidade, eles ficam assim, meu Deus, mas tem que destinar. E aí, lá no Pro Inova, né, da UFSM, o professor Daniel, o professor Lúcio, na última vez que a gente conversou, eles disseram, não, cada um de nós junta 10 professores aí, rapidinho, cada um escolhe uma instituição. Não é nada, 10 mil para cada uma. Claro. Então, assim, é muito fácil. É só as pessoas se organizarem. Perfeito. E a gente segue essa campanha do Corrente do Bem. Perfeito. Então, faça você também parte da Corrente do Bem, né? Você que é empresário, você que é prestador de serviço, que é médico, enfim, dentista, enfim, todas essas profissões, militar, professor, funcionário público, né? Você pode fazer isso, entrar nessa Corrente do Bem, fazer com que Santa Maria possa ajudar mais pessoas, fazer com que crianças, com que idosos possam realmente ter um atendimento que eles merecem, né? Sabe que o idoso trabalhou uma vida inteira, precisa. E as crianças também, gente, quanta criança que precisa, e muitas vezes é muito fácil, basta a gente querer, né? Então, eu quero agradecer a ti, Rosaura, por ter te disponibilizado a vir, e já fica o convite para a gente falar sobre nota fiscal gaúcha numa próxima. Valeu, Lisete, muito obrigada. Obrigada a Luísa também, né, dessa oportunidade. Super beijo para Luísa Yuhen. Do Criançando, né? Que a gente consegue. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente terá um privilégio de conversar com todos vocês. Muito obrigada. Perfeito. Gente, nós vamos desligar essa live e você vai continuar compartilhando. Eu vou compartilhar em todos os grupos também. Você acessa lá o nosso YouTube, acessa todas as nossas plataformas. Assiste a live, compartilha com seus amigos, com seus pais, com as pessoas que você ama, porque você fazendo isso, você vai estar pensando também no seu futuro e no futuro da sua família. E depois do intervalo, a gente vai com o direto da redação. Tá na Imembuí? Então